Hoje nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, a parte 2. Nós começamos a aula passada falando sobre algumas coisas a respeito do Espírito Santo. Uma delas é a ação do Espírito Santo no homem, como ele age em nós que somos salvos por Deus. Nós vimos as ações comuns, é difícil falar comum, no sentido mais assim de acontecem com todos, é comum a todos. Então vimos essas 4 coisas aí: a aplicação da salvação, o auxílio na santificação, a habitação no ser humano, o selo, e também a companhia. Então essas ações do Espírito Santo são comuns a todos os homens que foram salvos pela fé em Cristo, na obra de Cristo. Hoje nós vamos ver então a segunda parte, que são as ações extraordinárias ou especiais. O que quero dizer com isso? Que são coisas que Deus nos dá pelo Espírito Santo, que nos capacitam a fazer as obras de Deus no mundo, a agir em resposta àquilo que Deus quer que a gente faça na nossa vida. Então, o que vai diferenciar essa ação da anterior é que essa não é uma ação assim universal, no sentido que todo mundo vai ter o tempo todo, como é aquela específica, que todos têm. Essa ação extraordinária, ela pode ou não estar presente na vida do crente. São alguns atos, algum poder que Deus dá, que pode estar ou não presente na vida do crente. Nem sempre na história, alguma fase da história pode ser que tenha ou não tenha essas ações. Então elas podem ser específicas, elas podem ser temporárias, elas podem se resumir a apenas uma fase da história da nossa vida com Deus, da história de toda o plano de salvação. E ela tem um objetivo específico no plano de Deus. Então, a ação do Espírito Santo extraordinária vem para cumprir um objetivo, que é exatamente essa capacitação para fazer as obras de Deus. Então, pensando nisso, como essas ações elas são variáveis, elas mudam no tempo, mudaram no tempo, elas às vezes acontecem, às vezes não acontecem, nós vamos dar uma olhada como que Deus vai fazer durante esse pacto da graça, como ele administrou a graça desde lá do começo. Eu já mostrei esse quadro para vocês algumas vezes. Tem a criação, a queda, a salvação, o centro da história, vamos dizer assim, o juízo e a consumação lá no final. Então, nesse período aí, veio Cristo, morreu, cumprindo então tudo aquilo que tipificava a morte do Cordeiro de Deus. O sacrifício antes, no Antigo Testamento, indicava a obra do Salvador. Depois, no Novo Testamento, agora nós recordamos aquela obra que Jesus já fez. O centro sempre é a obra de Cristo. E daí nós vamos ver que existem alguns estudos assim teológicos que vão dividir algumas maneiras como Deus agiu com a gente durante esse período, desde Adão até hoje, até o final do tempo. E isso está muito relacionado com a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Lembre que nós somos salvos pela graça, então todo mundo é salvo pela fé em Cristo, na morte de Cristo, na morte do Cordeiro, mas a maneira como Deus vai administrando isso variou. Então esse Charles Hodge, que foi um teólogo muito importante do século 17, 16 ou 17, 17, ele é um presbiteriano, uma pessoa muito conceituada, que até hoje a gente estuda muito sobre ele. Ele vai dividir em 4 administrações. Ele vai separar ele de Adão até Abraão. Depois tem o chamado de Abraão, entra lá os descendentes até Moisés.
Moisés vão sair para o Egito, daí vai entrar a nação de Israel, tudo isso nós já vimos. Daí tem lá a salvação, vem o Messias, o Salvador morre, tem a descida do Espírito Santo, que nós vamos falar alguma coisinha. Vai inaugurar então agora essa parte que nós estamos vivendo hoje, que é a Igreja dos Gentios. Nós que não somos da nação de Israel, fazemos parte, né, do Pacto da Graça. Então, Rod dividiu em 4, até agora, essas administrações, para a gente encarar um pouquinho como que Deus age nisso. Eu costumo acrescentar, sim, antes, nós temos então uma parte que é individual, né? Até Moisés, Deus tratava individualmente com as pessoas, e depois de Moisés para frente, Deus vai tratar então coletivamente, né? Vão ter pessoas como um todo, né? A nação de Israel, a igreja, coletivamente, Deus tratando coletivamente. E eu vou dividir então mais uma aqui, além dessa que o Rod colocou, eu vou dividir no dilúvio ali também. Então, houve uma mudança muito grande, nós vamos ver qual foi durante o dilúvio. Então, tem 5 maneiras como Deus administrou esse pacto da graça. E nós vamos ver então agora, olhando para o Espírito Santo, como que ele vai agir então nessas áreas, nesses diferentes períodos que a gente tem, né, na nossa história com o Espírito Santo, com Cristo, né, e com Deus Pai. A primeira, né, lá de Adão. Como que Deus agia entre Adão até Noé? Não existe na Bíblia, né, não existe muita informação a respeito sobre a ação do Espírito Santo nessa época. A única coisa que é bem clara está escrito aí em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Existe uma outra versão que usa o termo contender em vez de agir, e é o termo mais correto no original. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O que significa esse contender? Como que Deus agia nessa época, contendendo com o homem? Nós não sabemos. É uma grande dúvida, como que Deus agia com o povo dele, ou com os outros, né, mas principalmente com o povo dele, povo salvo, durante esse período. O que Deus fazia? Né, a Bíblia não dá quase nada de informação para a gente sobre o que aconteceu antes do dilúvio. Temos muito pouca informação. Mas o fato é que havia essa contenda e que Deus disse que isso ia acabar 120 anos depois. Depois de 120 anos ia cessar essa contenda entre o Espírito Santo com o homem carnal. Então o fato é que depois de um tempo veio o dilúvio e toda a terra morreu, né? Todos os homens, só ficando ali Noé e sua família. E como Deus havia dito, né, que o Espírito dele não agiria mais daquela maneira, nunca mais. Ele não iria mais contender com o homem daquele jeito que ele fazia. Então essa era uma ação extraordinária do Espírito Santo antes ali do dilúvio, que nós não temos muitas informações, apenas sabemos que não é mais assim. Né? Desde o dilúvio, Deus age de uma maneira diferente, ele muda um pouco a maneira do Espírito Santo agir. Daí nós vamos para a segunda parte, de Noé até Abrão ou Abraão. Interessante que na Bíblia, nessa época, não tem nenhuma citação do Espírito Santo, não se fala do Espírito Santo nesse período. Nós sabemos que ele agia nas pessoas, salvando as pessoas, né, agindo na santificação. Então, naquela ação comum do Espírito Santo existiu, né, sem dúvida alguma, nesse período. Mas a citação do Espírito Santo, como ele fazendo alguma coisa especial, não existe nenhuma citação na Bíblia nesse período, de Noé até Abrão. Não se fala do Espírito Santo. O que acontecia nessa época? Todas as orientações de Deus, né, eram dadas diretamente por Deus, ou através dos mensageiros, de anjos, ou através do próprio Filho, né, que a Bíblia chama de o anjo de Deus, muitas vezes, ou então sonhos, visões. Então Deus falava diretamente com seus filhos, ele não usava intermediários.
Nós temos um bom exemplo disso em Jó. Jó 38 diz: Depois disto o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então Jó estava com questionamentos, Deus apareceu no meio de um redemoinho de vento e falou com Jó. Ele não usou um profeta para falar, ele não usou ninguém, ele foi lá e falou com Jó. Então essa é uma maneira que Deus agia e que não está assim, relacionada a uma maneira extraordinária do Espírito Santo agir. Era Deus mesmo falando diretamente, o Filho falando diretamente com os homens. Passando isso, vem a terceira fase, que vai até Moisés, onde Deus vai escolher então a descendência de Abraão, para administrar o pacto da graça. Nós já lemos isso, as bênçãos que Deus deu tudo. Mas o que vai acontecer com o Espírito Santo ou com ações extraordinárias do Espírito Santo? Vai ser praticamente a mesma coisa. Não temos nenhuma citação do Espírito Santo nessa época. Vão acontecer coisas extraordinárias, milagres, várias coisas vão acontecer, mas com a ação direta de Deus, do Filho, do Pai, ação direta ali com a humanidade. Por exemplo, Sodoma e Gomorra vai ser destruída nesse período. Deus vai lá e destrói. Então não tem... Deus avisou diretamente a Abraão que iria fazer isso. Então não tem intermediário, é Deus diretamente com as pessoas. Uma época muito diferente, muito especial até da história humana. Então, resumindo, até aqui, desde Adão até Moisés, nós não tivemos nenhuma revelação, a não ser a revelação direta e pessoal. Não haviam profetas que falavam em nome de Deus para o povo. Deus vinha e falava diretamente. Então nós temos muito pouca citação de ação extraordinária direta do Espírito Santo nesse período. Lembrando sempre que a salvação sempre teve atuação direta do Espírito Santo. Só no caso das coisas extraordinárias. Nesse período não se tem muita informação, e a informação que tem não dá, a gente não leva aqui a conclusão que teve muita ação direta mesmo de Deus nessa época. Mas agora sim, a partir da nação de Israel, então nós vamos ver então a ação do Espírito Santo agora fortemente nas pessoas do povo de Israel. Nós vamos dar uma passada, é muito rápida, só para a gente ter a noção, Provavelmente nós vamos voltar um dia bem devagar, falando mais coisas sobre isso. Mas vamos ver todas elas que são as mais importantes. A primeira, que é até a base de tudo, a inspiração da Bíblia. Em 2 Pedro, 1:21 diz: Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lá em 2 Timóteo diz que toda escritura é inspirada por Deus, é vento de Deus. Então, a ação do Espírito Santo, a primeira ação que a gente tem, vamos dizer assim, na ordem, é a inspiração da Bíblia. Moisés foi o primeiro que foi inspirado por Deus para registrar as Escrituras. E nós sabemos, então, pela informação da Bíblia, que foi movido pelo Espírito Santo que ele fez isso. Moisés escreveu todas aquelas coisas porque Deus o conduziu, naquilo que deveria ser dito, da maneira correta que deveria ser dito. Moisés usou o seu conhecimento normal, do ser humano, sua sabedoria, mas sempre foi dirigido por Deus, orientado por Deus, de maneira que a Bíblia é uma inspiração de Deus, Deus que assoprou, vamos dizer assim, o que deveria ser escrito. Então essa é uma das ações extraordinárias do Espírito Santo, a inspiração da Bíblia, lá na nação de Israel. A segunda, habilidade para fazer um trabalho. Isso nós temos muito em Êxodo. Quando Deus começou a construir o tabernáculo, todas aquelas coisas, olha o que ele disse aqui em Êxodo 31. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Notem o Espírito Santo enchendo uma pessoa. Para quê? Para encher de habilidade, inteligência, conhecimento, em todo artifício,
para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de trabalhos. Então, é só um exemplo, né, de como o Espírito Santo usou uma pessoa, dando uma habilidade ali de manual, né, e para aquela pessoa fazer uma obra específica ali. Aqui no caso era o tabernáculo. Então nós vamos ver isso, toda a história de Israel, Deus dando habilidades para pessoas fazerem, nesse caso, coisas materiais ali. Não tem nenhuma coisa que é espiritual. Foi uma habilidade ali para trabalhar mesmo com ouro, com prata. Então é uma maneira de Deus agir também com a gente, né? Dando habilidade para o trabalho. Uma outra, né? Profetizar. Lembrando sempre que profetizar é basicamente exortar, né? Falar de Deus, falar aos homens de Deus, da parte de Deus. Algumas vezes também é prever o futuro, né? Então existe essa ideia de profetizar. Na nação de Israel haviam profetas que falavam da parte de Deus. Nós temos dois exemplos aqui, um em Números. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. O que aconteceu foi isso, o Espírito Santo desceu sobre os 70 anciãos lá de Moisés, e aqueles homens então ajudaram Moisés a conduzir o povo, a dirigir ali as coisas que precisavam ser feitas, e como uma demonstração do poder de Deus, essas pessoas engrandeceram a Deus, falaram sobre Deus de uma maneira especial. Então, é bem claro aí que foi o Espírito Santo que deu essa capacidade para esses 70 anciãos. Em Samuel, 1 Samuel, temos também o registro sobre Saul. Chegando Saul a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. Então o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Novamente, então, uma ação extraordinária, né, o profeta, ou melhor, o rei Saul, cheio do Espírito Santo, profetizou, lembrando que o principal ideia de profetizar é falar a respeito de Deus aos homens, né, aos outros. Depois, governo, capacidade para governar a nação de Israel. Deus capacitou pessoas através do Espírito Santo para governar. Nós temos um exemplo aqui em Números, quando Josué, que substituiu Moisés, a Bíblia diz, né, que o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Então, dizendo que Josué foi escolhido por Moisés, porque o Espírito Santo estava sobre ele e ele o ajudou a governar a nação de Israel. Nós temos também uma citação aqui em Salmos, quando Davi fica com medo que essa ação especial que ele tinha como rei de Israel fosse tirada dele por causa de um pecado, né, que ele cometeu. Um pecado sério, onde ele acabou cometendo adultério, assassinato, um monte de coisas que desagradaram a Deus. Ele teve receio que, assim como Deus fez com Saul e tirou o espírito de Saul, de maneira que Saul deixou de ser rei de Israel, Davi, ele também teve esse receio por causa do seu pecado. Então ele pede para Deus, né, perdão a Deus, e para que Deus não retire dele o teu Santo Espírito. O Espírito que Deus poderia retirar de Davi é essa capacitação que ele tinha para governar. Porque aquela presença de uma pessoa salva, né, esse é impossível ser tirado. Né, isso faz parte de nós, né, não muda. Mas aquela capacitação, Davi poderia ter perdido. Deus poderia ter feito isso, mas pelo arrependimento de Davi, Deus não fez assim, né? Deus manteve o Espírito Santo sobre Davi, de maneira que ele continuou governando ali muito bem o povo de Israel. A outra, visões. Visões, coisas que iriam acontecer, né? Ezequiel, um exemplo.
Depois o Espírito de Deus me levantou, né, a Ezequiel, me levou na sua visão até a Caldeia, para os do cativo, e daí passou a visão. Quer dizer, ele teve uma visão, né? Deus mostrou para Ezequiel a Caldeia, onde estavam os caldeus, o que estava acontecendo lá, o que iria acontecer. Então ele teve uma visão. Ele viu alguma coisa orientada por Deus a respeito de acontecimentos que viriam a acontecer. Outra, missão especial. Nós temos algum exemplo aqui bem claro. Por exemplo, Sansão. Sansão foi um juiz de Israel que, por um período, ele governou o povo. Então aconteceu aqui em Juízes, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele desceu aos Aquelonitas, matou 30 homens, despojou suas vestes. Aquela força que Sansão tinha, era uma força que vinha pelo Espírito Santo de Deus, era uma força descomunal, e ele tinha uma missão especial para isso. A história de Sansão é muito interessante, é um juiz, é fantástico, e como uma pessoa pode se perder, né, no mundo, tendo tantas coisas dadas por Deus. Sabe aquele exemplo negativo, perfeito, né? Sansão é um desses. Mas o fato é que ele era uma pessoa com uma missão especial, ele cumpriu essa missão de uma maneira bem, assim, estranha, mas ele acabou cumprindo a missão que ele tinha que cumprir. Mas ele tinha essa missão, ele tem aquela força que era dada pelo Espírito Santo por causa de uma missão. E nós temos um outro, né, mais simples um pouco, mas do mesmo jeito, importante, que é João Batista. Ele será grande do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Lembra que João Batista tinha uma obra especial, que era preparar o caminho do Messias, né, do Salvador, e ele fez essa obra, essa missão, de uma maneira extraordinária, através da ação do Espírito Santo na vida dele. E por último, lembra que nós não estamos colocando uma ordem de importância aqui, certo? São apenas uma ordem com as coisas foram colocadas. Nada disso é uma coisa mais importante que a outra. Talvez a não ser a inspiração, que é a base de tudo, né? Mas não é uma coisa mais importante. Orientação espiritual particular. O que quer dizer isso? Às vezes, Deus pode dar uma orientação particular para uma pessoa. Isso aconteceu com Simeão, está lá registrado em Lucas. Revelara-lhe o Espírito Santo, quer dizer, uma obra do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo, que Simeão não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, né, quando os pais trouxeram o menino lá para fazer circuncisão. Então Deus tinha dado uma orientação particular, valia para Simeão, né, não era uma coisa que era para outras pessoas, mas Deus tinha dito para ele: olha, você não vai morrer antes de ver o Messias. E isso aconteceu, ele foi lá, ele conheceu o Messias, ele disse depois: agora eu posso morrer, porque eu já vi o Messias. Então ele recebeu uma orientação espiritual particular. Isso é uma coisa que Deus fez, faz e pode fazer ainda hoje. E a outra, né, que a operação de milagres. O que é o mesmo com milagres? Milagres a gente está querendo dizer com coisas que são fora das leis naturais, né? Aqui nós temos um exemplo de Elias. Tomou-lhe o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Isso é Eliseu dizendo. Quando Eliseu feriu as águas, né, tocou com o manto nas águas, as águas se dividiram para um e outro lado e Eliseu passou no seco. Então, como aconteceu com Moisés lá atrás, aconteceu também com Eliseu. Um milagre, né? Ele tocou na água, a água separou, ele passou sem molhar os pés. Então, um milagre, e assim a Bíblia relata muitos outros milagres também. Então, e essa é a relação, vamos dizer assim, completa. Acho que tudo que a gente pode pensar em ação extraordinária do Espírito Santo encaixa nesses 8 itens que estão aí. Inspiração da Bíblia, habilidade para o trabalho, profecias, capacidade para governar a nação de Israel, visões, missão especial
para cumprir uma coisa especial, particular, uma orientação particular mesmo, dada para uma pessoa específica, e operação de milagres. Então, durante a nação, desde o início de Moisés até a vinda de Cristo, o período de Israel, que Deus vai agir extraordinariamente dessa maneira. A inspiração do Velho Testamento vai acabar uns 400 anos antes de Cristo, onde o último livro da Bíblia foi colocado, foi escrito, né? Mas ela houve, então, até esse período, houve a inspiração contínua da Bíblia para o povo de Israel. Agora, passando depois da volta de Jesus, que nós entramos na era dos gentios, né, ou daqueles que não são judeus, não vai mudar quase nada. Os 8 tópicos vão estar presentes da mesma maneira. O que vai mudar é que agora, em vez da nação, do governo, né, ser um governo nacional, em termos de reis, né, de governo, essa questão de soberania nacional, né, agora vai ter um governo da igreja. Então vão surgir os presbíteros, os diáconos, os apóstolos, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente sobre isso. Mas o que eles vão fazer? O que vai acontecer nesse período? Vai ter inspiração da Bíblia, né? Os apóstolos vão ser usados por Deus para escrever essa parte ali da Bíblia após Cristo, né? Não só os apóstolos, mas também discípulos como seguidores, como Lucas, por exemplo, né? Que não era um apóstolo, mas foi contemporâneo ali dos apóstolos, escreveu trechos da Bíblia. Temos Paulo que escreve. Então, a inspiração da Bíblia vai estar presente nesse período. Obviamente, ela vai cessar também, assim como aconteceu no Velho Testamento. Vai chegar uma hora no Novo Testamento que vai cessar a inspiração. A Escritura vai estar completa. Isso aconteceu no finalzinho do século I, né, quando os últimos apóstolos morreram. A partir daí, então, foi cessada, não teve mais nenhum livro que nós consideramos inspirados, né? A igreja definiu isso já no século II, III da era cristã, quais seriam os livros inspirados, e a partir daí não existe mais inspiração da Bíblia. Mas essa inspiração houve entre os gentios, né, no começo. E daí continua seguindo a habilidade para fazer um trabalho comum, né, capacitações, para exortação, profetizar. Nós vamos ver no comecinho várias profecias sobre o futuro. Hoje a gente vê muito profecias mais exortativas, né, falando sobre Deus. Capacidade para governar a igreja, agora as pessoas estão conduzindo o trabalho da igreja. Vão ter visões, vão ter missões especiais, orientação particular também, especial para algumas pessoas vão ter, operação de milagres. As mesmas coisas que aconteciam com os judeus durante a administração de Israel, né, do Pacto da Graça, vão passar para a igreja também. As mesmas coisas, lembrando sempre alguma coisa só que a gente pode pôr como importante. Vai ter uma diferença, né, que nós não vamos entrar em detalhes, mas é a questão do batismo do Espírito Santo, que resumindo, o que muda nos gentios, né, na época que nós estamos hoje, é que todos os crentes eles têm uma habilidade permanente. Uma dessas, que ainda são válidas, né, tirando ali a inspiração da Bíblia, todos nós hoje temos permanentemente algum dom, alguma obra que nós podemos fazer que capacita o serviço da igreja. Então essa é a diferença. Antes o dom vinha e cessava, a pessoa fazia aquela obra, depois acabava, não fazia mais. Tem gente que não fazia, não tinha nada especial durante a vida toda. Não tinha nada que ele fazia que era especial. Hoje não, né? A Bíblia mostra isso, que hoje todos os crentes têm alguma coisa que ele pode fazer e todos têm um dom, né, do Espírito Santo, tem alguma ação que é própria para ele fazer de acordo com o Espírito Santo, pela força, pelo poder do Espírito Santo. E lembrando também que sempre, né, isso vem conforme a necessidade. Então, pode ser que alguma dessas coisas que estão listadas aqui não haja mais necessidade. Por exemplo, a inspiração da Bíblia. Então, temos necessidade de visões? Se tiver necessidade, vai ter. Se não tiver, não vai ter.
Nós temos necessidade de orientação particular especial? Se tiver necessidade, teremos. Se não tiver, não teremos. Então não há, sempre vai ser conforme a necessidade. Operação de milagres existem? Existem. Se tiver necessidade, operação de milagres vão acontecer. Se não tiver necessidade, não vão acontecer. Mas são possibilidades que existem, que estão abertas, né, para todo o povo de Deus durante essa parte, né, da administração do Pacto da Graça, né, durante a época dos gentios. Resumindo, então, para encerrar aqui. Um resuminho aqui, agora só colocando os Espíritos Santo, a ação do Espírito Santo. Nós temos aquele contender lá do início, que nós não sabemos exatamente o que é. Nós temos um período muito assim, nebuloso, pouca informação a respeito do Espírito Santo ali até a chegada de Moisés. Mas daí nós vamos ter a unção de profetas, sacerdotes e reis, acontecendo ali na nação de Israel, a inspiração da Bíblia acontecendo e a capacitação para as obras acontecendo ali durante o povo de Israel. Passando depois da morte de Cristo, nós vamos ter também a unção, agora a unção é de todos, não são mais de um grupo específico de profetas, de sacerdotes e reis. A Bíblia diz que todos nós somos capacitados, ungidos, né? Deus derrama sobre nós a unção, a capacitação agora para agir. Então a unção passa a ser da igreja, né, de todos, então essa é uma diferença. A inspiração da Bíblia continua no Novo Testamento até ele ser completo, e a capacitação para obras continuam também do mesmo jeito, da mesma maneira, sempre conforme a necessidade. E um outro quadrinho, resumindo, a ação agora do Espírito Santo de uma maneira geral. Nós temos ali 3 primeiras linhas, né? Ficou faltando uma linha que é a do consolo, né? Mas aquelas 3 primeiras linhas: aplicação da salvação, auxílio na santificação, autenticação da salvação, né? O selo da salvação. É uma ação comum do Espírito Santo a todos os crentes. Então, você olha um sim lá, né? Um S de sim, desde Adão, né? Passando por Noé, para Abraão, Israel, gentios, e vai continuar, né? Enquanto houver uma pessoa salva, para ser salva, o Espírito Santo vai aplicar a salvação, vai auxiliar na santificação, vai autenticar essa salvação. Então essa ação comum, ela é permanente até a última pessoa que for salva. E depois nós vamos ter a ação extraordinária, que eu coloquei aí, por exemplo, contender com o homem. Só teve ali entre Adão e Noé, depois nunca mais teve isso. Inspiração das Escrituras. Não tivemos, né, de Adão, Abraão, só depois, com Moisés, né, lá na nação de Israel, é que vai ter a inspiração das Escrituras. Daí, durante os gentios, a época depois de Cristo, também teve inspiração das Escrituras. Agora acabou. Se tiver mais administração para frente, não vai ter mais inspiração das Escrituras. Agora, todas aquelas outras obras, nós não sabemos muita coisa antes de Israel, como que eram, muitas delas não existiam, era tudo diretamente. Mas nós temos, tanto Israel como os gentios, todas aquelas outras. Habilitação para obras, profecias, governo, visões, missão especial, orientação particular, operação de milagres, presentes ali. O que vai acontecer depois, né, se tiveram depois, aí nós vamos ver na próxima aula, né, se vai ter ou não mais coisas nessa administração do Espírito Santo, mas o fato é que a ação comum é comum. Todos terão. A extraordinária vai existir de acordo com as necessidades e que hoje, né, no momento atual que nós estamos, todos os cristãos, eles têm uma capacitação espiritual para si, para a sua vida, para ele ajudar o irmão, né, ajudar a obra de Deus no incremento da obra de Deus em todas as áreas, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas que é bom a gente sempre lembrar. Se nós somos salvos hoje, na época dos gentios, nós temos uma missão, uma capacitação que foi dada por Deus, pelo Espírito Santo, para a nossa vida, no dia a dia,
tanto no mundo, como na igreja, como na família. Nós temos uma capacitação dada para isso, e isso é uma característica da ação do Espírito Santo nos dias de hoje. Então, essa é a explanação geral, né, da ação do Espírito Santo. É muita informação, é muita correria, mas é bom para a gente ter uma noção de tudo o que acontece. Obviamente, a gente vai ter tempo de estudar a Bíblia depois, vamos ver muito mais detalhes sobre essas coisas, mas eu queria dar essa visão geral para vocês, mostrando então que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa da Trindade, ele tem uma obra comum a todos os salvos, né, que está relacionada à salvação, à santificação e à garantia dessa salvação. E ele tem uma obra extraordinária que está relacionada, então, a como nós cooperamos com a obra de Deus nesse mundo. Então, esse basicamente é um resumo bem geral de tudo aquilo que o Espírito Santo fez e fará, né, enquanto Deus permitir.